Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Na paz aí? Quem chegar aí atrás, vocês me ajudem. E tem cadeiras vagas aqui na frente. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Mila, né, ó? Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais e amor vencer. A minha esperança está no meu mundo. Sou herdeiro com Cristo. Por essa garantia no sangue de Jesus. Obrigado por essa bênção de cantarmos e sentirmos a tua presença e ao mesmo tempo termos do Senhor a aprovação.
Abençoe o coração de cada um de nós e dá-nos graça, Senhor, para irmos além, irmos adiante e não esmorecer. Abençoe o coração de cada um aqui e dá-nos nesta noite mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu estou muito feliz também porque nós estamos tendo um improve, como diz em inglês, a gente está crescendo, está melhorando nessa questão aqui da quinta-feira. Estou muito feliz que a Patrícia chegou para mim, semana atrasada, né? Falou assim: Alan, eu posso trazer minha flauta para tocar? Eu falei: claro que pode. Né? Tem que ser assim. Entendeu? Tem que ter, quando eu brinco com a Júlia assim e tal, ou estou falando isso da Patrícia, porque você tem que ser, na vida cristã, tem que ser proativo. Aliás, na vida você tem que ser proativo, né? E tem que fazer. Só abrindo parênteses aqui, Maria Eugênia, como é que chama essa irmã aí? Sarah, I would like you to sit down beside Alissa. O Luan, senta naquela cadeira ali. Can you understand Portuguese or she can help you with your English? You can come, please. Come here. Or, vem. Luan, senta ali. E a Alissa senta aqui com ela. Isso. It's easy. Fácil. Isso, obrigado. Porque a Sarah ainda precisa melhorar no inglês dela. A Sarah é sul-africana e a Alissa will help you, ok? Mascou, cadê a balinha? Eu tenho chiclete aqui, por exemplo. Eu tenho chiclete. Vamos lá. Contra bafo, vamos lá. Cadê o chiclete? Tem aqui, Alissa, né? Ok. Correct. Isso mesmo, acabei de falar que tem que ser proativo, a menina está em cima. Fala lá. Para lembrar como agora está enchendo o estacionamento, aproveitar bem os lugares, né? Isso, eu falei outro dia aqui, por favor, você vai chegando, o pátio está vazio, não fica atravessado não. Né? Tenta, se não der conta, você me chama. Ou chama outra pessoa, de Colinto, Tiagão, outros aí são bons. Eu falei que Tiagão era na vaia, não. Eu indico outras pessoas, Roberto César. Então, vocês põem, por favor, assim, entre os dois pininhos no máximo, né? Por favor. Bom, voltando aqui ao assunto. Então, você tem que ser proativo. Tipo assim, eu vou ajudar. Nós estamos precisando, por exemplo, na equipe da Marlene, mais um casal de pessoas que cozinham. Porque a equipe dela está um pouco desfalcada. Sabe fazer o quê? Você gosta de ajudar? De limpar? Você gosta de... Enfim, o que você gosta de fazer? Aí você fala comigo. E aí nós vamos, como diz a palavra de Deus, testar você, para ver se você dá conta mesmo, né? Porque Paulo falou para Timóteo, quando ele fosse eleger presbíteros e diáconos, que ele os testasse, para ver se eles eram aprovados. E depois de aprovados, então eles poderiam exercer o ministério. Então, né? Ah, eu quero pregar. Não, você não vai pregar. Você vai pregar se eu deixar, né? Porque aí o termômetro é aquele que Deus vai colocar no meu coração com relação a... Talvez o seu negócio não é pregar, é cantar, igual o Jefferson, né? Cantar. Então o negócio dele é esse. Ou o outro é ensinar, e assim por diante. Então, mas seja proativo, não fica assim, não sei se eu fazer e tal. Essa timidez não é de Deus, né? Fica tímido assim. Não é a timidez do Geraldo da Dilma, essa timidez de saber que tem que fazer, saber fazer, e fica aí sentadinho no banco esperando que alguém lamba você e te convide. E vai esperar sentado comigo, né? E depois você pode deitar, porque vai cansar comigo de ficar sentado, né? Se você esperar isso de mim. Bom, então o Alé, como está acontecendo nas quintas-feiras, e continua a vir, porque nós não temos pressa de estudar Gálatas. Eu não quero terminar Gálatas logo. Eu quero ensinar você sobre a palavra de Deus. E inclusive, essa semana,
Nós iremos fazer uma pequena recapitulação do slide número 7. E hoje nós vamos para o número 8. A partir do momento em que, semana que vem, se Deus permitir, a gente entra na briga, no bate-boca e no ensino forte de Paulo, pegando a pessoa de Pedro e colocando ele na berlinda e descendo o cacete nele, na frente de todo mundo, para todo mundo aprender a ser crente e não ser fingido e hipócrita, né? Então, vamos abrir Gálatas, por favor. Capítulo 2. Gálatas 2. Isso. Gálatas 2, fique com a Bíblia aberta, vou mostrar o slide agora mesmo aqui, para a gente entender. Eu vou ler aqui, Zezé, a hora que for eu te dou minha Bíblia para você ler as passagens, tá bom? A partir do verso 1 até o verso 6, o que ele está relatando aqui aconteceu por volta de 57, 58 depois de Cristo. Foi quando ele terminou a terceira viagem missionária. Aqui Paulo já tinha feito as 3 viagens, 57, 58, quando ele vai a Jerusalém. É por isso que ele fala assim: depois de 14 anos, subi a Jerusalém, a fim de fazer isso, aquilo, por revelação do Espírito. Aqui é 57, 58. A partir do verso 7, que é o que a gente vai ler hoje, até o verso 14, aí já é em 50, que é depois da primeira viagem missionária. Entendeu? Primeira viagem missionária. Ou seja, que terminou em 47, por ali, e ele ficou uns 3 anos ou 4 em Antioquia. É nessa época, depois de ele ir a Jerusalém, numa segunda vez, mas isso não ser relatado assim claramente, mas ele vai com Barnabé para tratar absolutamente, exatamente dessa questão, o que os gentios tinham que fazer. Então, depois da primeira viagem missionária, surgiu esse problema. A gente vai cortar o cabelo? A gente vai usar saia? Vai depilar a perna? Rapar subaco? Né? Nós vamos usar batom? Nós vamos pôr brinco? Vai fazer chapinha? Tirar a sobrancelha? Depilar os meneghevs? A história dos meneghevs um dia eu conto para você. Hoje não tem tempo não. Tem que ter um dia, se não acampamento, mais light, né? Para o povo não escandalizar tanto e tal, etc. Foi até a revelação, o meneghevs foi a revelação. Não foi de Deus não, foi a revelação. Aí o seguinte, o pessoal ficava discutindo esses trem. Aí nós vamos ver qual foi a decisão de Jerusalém. Paulo vai com Barnabé, fica ali, discute, sobe para Jerusalém. E aí, aqui, a partir do verso 7, nesses 3 anos, eles sobem no ano 50 para Jerusalém. Os irmãos Silas e o Judas, não é? E depois é que Pedro aparece lá, porque Pedro não vai. E quando ele aparece, ele começa a ter um comportamento assim meio presbiteral, puxa-saquístico. Comportamento de presbítero, que dá só trabalho para pastor, em conselho de igreja, entendeu? E que não entende nada de igreja, quer dar palpite. Aí Pedro começou a agir assim. Aí Paulo foi na batata, pau! Foi na marreta. Nós vamos entender isso. Mas o que você tem que colocar na sua mente agora é que nós estamos aqui de 7 até 14 no ano 50. E do 15 até o 21 volta ao ano 57. Entendeu? No final da terceira viagem missionária. Então nós estamos aqui nesse texto de 7 a 14 no final da primeira. Quando Paulo chega, narra em Antioquia o que eles fizeram por ele, ou seja, eles puseram as mãos nele
e em Barnabé, os enviaram para missões. Eles foram, ficaram 3 anos ou 4, voltam para Antioquia, que é a terra de origem das missões, e permanecem ali alguns anos, até ir para a segunda viagem missionária, a qual Paulo vai sem Barnabé agora, por causa da pisada na bola de João Marcos, e eles brigam fortemente, você vai ver depois disso, né? No texto que a gente vai ler, aí nos estudos, e ele então se junta a Silas, que veio com Judas de Jerusalém, para trazer a carta de recomendação à Antioquia e aos gentios, escrita o que eles deviam fazer. Então nós estamos aqui no ano 50, depois da primeira viagem missionária, e Paulo já está uns 3 anos ou 4 em Antioquia. Quando você lê em Atos capítulo 13, havia em Antioquia profetas, mestres, pastores, etc. E entre eles Paulo, Barnabé, etc. Aí Silas vem e dali, numa segunda leva, é enviado. Na primeira Barnabé foi, e na segunda Barnabé vai com João Marcos para outro canto. Mesmo sendo irmão de Paulo, gostando de Paulo, eles brigaram de tal forma que Barnabé foi para um canto e Paulo foi para outro. Sem problema algum, Wagner, de ansiedade evangélica, porque não resolveu direito, assim, tem que ficar junto, não tem não. É cada um fazendo o trabalho que Deus chamou para fazer, sem essas evangeligites agudas que muitos têm, talvez você tenha também, fica assim, querendo resolver tudo na vida. Você não vai dar conta, e você vai passar mal, entendeu? Então vamos ler. Diga. Quando o senhor fala... Fala no microfone, por favor. Quando o senhor fala que de 1 a 6 é 58, 7 até 14, 50 e depois 58 de novo. É o acontecimento que aconteceu e foi nessa data. Da história. Não a escrita da carta de Gálatas, né? Não, absolutamente não. É aí Paulo narrando, depois de 14 anos eu fiz isso, fiz aquilo, subi e falei, barará, tal. Aí ele fala assim, e quando Pedro veio a Antioquia, aí já é 50. Ele está narrando para os Gálatas. Lembra que no começo ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu a passar do evangelho que eu passei para vocês tão depressa para o evangelho de obras? Seja excomungado, anátema, porque vocês se lembram, depois de 14 anos que eu fiz isso e aquilo. Aí está narrando em Gálatas e ao mesmo tempo firmando doutrina. Estão entendendo? Amém? Amém. Tá bom, vamos lá. 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Paulo o da circuncisão, a Pedro, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Quando fala em circuncisão e circuncisão, você já sabe o que é, né? Já sabe o que é. Pois é, né? É a questão da graça e da lei. Pedro foi enviado para os judeus que cumpriam a lei e Paulo para os gentios que nem conheciam a lei. Entendeu? É isso aqui. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro, que é Cefas, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Aqui nesse versículo é quando ele visitou, depois da viagem primeira missionária, ele visitou Jerusalém e conversa com os apóstolos. E aí Tiago, inclusive lá em Atos, pega a palavra e resolve com a igreja, o Espírito Santo, mandar uma carta para os gentios a partir de Antioquia,
o que eles deveriam fazer, como nós vamos ver aqui. Entendeu? Desça de comunhão quer dizer, estamos apoiando vocês. Pode ir para os gentios. Agora recomendo-os, tal, etc. Tanto é que eles dizem assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, lá em Atos, quando a igreja primitiva de Jerusalém resolve dar as instruções, não é citado isso aqui. Mas Paulo cita, além das 3 coisas que você vai ver que a igreja de Jerusalém recomendou, sugeriu, aconselhou que fosse feita, Paulo cita o cuidado com os pobres, que é uma citação dele, mas não está em Atos, citação dele aqui. Está entendendo? Então é uma 4ª recomendação, e vocês vão ver que era tipo um apêndice, um adendo a tudo isso aqui. Continuando no ano 50. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara o quê? Repreensível. Ora, alguns versículos antes aqui, ele narra que quando ele foi em Jerusalém, o Pedro deu uma dessa de comunhão. Como é que o Pedro agora, visitando Antioquia, depois da decisão de Jerusalém, ele volta atrás e começa a puxar saco de judeu, porque eram importantes, entre aspas. É isso que aconteceu. O Pedrão, hein, que tinha andado com Jesus, que era assim, valentão e tal, etc., mas afinava para a religião já, lá de Jerusalém. Já estava afinando. Aí se tornou repreensível. E Paulo falou contra ele na presença de todo mundo, para que todos soubessem o que estava acontecendo. Como está lá em Timóteo também, que eu mostrei para os meninos outro dia na mesa ali. Entendeu? O que é muito difícil para você entender, como brasileiro principalmente, porque você não gosta de ser chamado a atenção. Você acha que a gente é grosso, duro e tal? Não, é para você aprender. É igual os pais não fazem isso com os filhos. Nem chamar a atenção chama. Fica pedindo por favor para os meninos fazer os treinos. Não manda. Não é assim? A maioria? Ou eu estou errado? Não, já virou isso, por favor, tal. Manda 5 vezes o menino fazer o treino, não faz. E depois que fica grande, acabou, né? Só Deus, meu Espírito Santo, quebrar mesmo. Mas quando você ensina desde pequenininho assim, faz isso, faz aquilo, desenha aqui, fica quieto, toma água, não sei o quê, e chega junto, ele vai aprender, depois de velho, a obedecer. Pedrão precisou de repreensão. Entendeu? Vamos para frente. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago é quem? Os judeus da onde? Jerusalém. Porque Tiago, irmão de Jesus, era pastor em Jerusalém. Antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem? Pedro. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Estava com medo de quem? Dos judeus. Dos judeus. Dos presbíteros. Dos homens importantes. E aí o que ele fez? Ele afastou-se deles. E depois apartou-se. Afastou e se separou. Nem sentava junto mais. O Pedro. E também os demais judeus dissimularam com ele, fingiram com ele, todo um lambendo o outro, puxando o saco, religião pura. Já viu muito isso, não já? Então, é isso aqui. O povo não estuda direito, então não sabe, vai passando por cima do texto, né? A ponto de o próprio quê? Uai, o Barnabé não tinha acabado de chegar há 3 anos, 4 da viagem missionária com Paulo, não tinha andado, e viu milagre, e gentio, e gente convertendo, mas teve mais homens agora. Se você não firmar no golpe, meu filho, você faz igualzinho. Você fica com medo de homens e não faz o trabalho de Deus que você tem que fazer. Pedro, Patrícia. Está entendendo, Patrícia? Então,
e Barnabé deixar-se levar pela dissimulação deles. Até o Barnabé, que conhecia Paulo de perto, sabia do caráter do homem. Mas não, agora vamos fazer uma média aqui. O Barnabé, né? Aquele Barnabé natural de Chipre, também chamado José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Esse aqui, entendeu? Quando, porém, vi, quem viu? Que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu fiz uma reunião do conselho, falei tudo quietinho para cada um, para ninguém se escandalizar. Eu chamei os mais importantes da igreja, eu fui lá, dei um almoço para eles, uma galinhada, para a faca entrar mais devagar. Foi assim? Não. Como é que ele fez? Falou abertamente. Disse a Cefas na presença de todos. Por quê? Por que ele disse a Cefas? Porque tinha que ter mais responsabilidade. Exatamente, porque ele era o mais importante. Ele é o cara que andou com Jesus pertinho. Disse a Cefas, na presença de todo mundo. O que ele diz? Lê aí, Zé. Pode ser na sua... Lê na mensagem. Deixa eu ler na mensagem aqui. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem, contestei Pedro na frente de todos. Se você que é judeu não segue as regras judaicas quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos, só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Toma vergonha na sua cara, rapaz. Eles estão aí, você fica comendo pãozinho, pedacinho de porco, saladinha, salame, bacon, né? Agora chega o pessoal aí, bacon, porco, o judeu não come, né? Então, tá aí, não sei o que, não sabe se faz aquilo, e agora quando eles chegam, você fica aí querendo causar boa impressão e dar mau testemunho. Que vergonha é essa na sua cara? Foi isso que aconteceu. Você entendeu? Ele sabendo de tudo. Ele sabia de tudo. Agora, se não tivesse acontecido isso e Paulo não tivesse feito isso, a gente não está dando essa aula aqui hoje. Jesus é um outro jeito para a gente entender. Isso serve para todo lado da sua vida. Não interessa se você é tímido, se você é extrovertido como eu, se você sabe falar. Na hora que o Evangelho da verdade tem que ser dito, doa a quem doer. Você vai ter que tomar uma posição. Não tem jeito da gente ficar em cima do Murovski, né? Não tem jeito de vender a Petrobras a 42 milhões e depois de algum tempinho pequeno comprar e vender tal e comprar por 1 bilhão, né? E ela não sabia, como ele também disse que não sabia, né? Ela não sabe de nada agora. Deu amnésia. Entendeu? Verdade. Então é isso que aconteceu. Agora, vamos para os slides para a gente andar um pouquinho, já que você está com a história na cabeça e já sabe direitinho o porquê desse texto. Nunca mais você vai ler Gálatas do jeito que você lia. Não é só lei e graça, não. Tem muita coisa por trás que é da vida das pessoas que estão envolvidas, né? Vamos lá então. Apaga a luz, Antônio, por favor. Essa aqui. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Lembra? Hoje então, dia 20. Não, é só lembrando o dia 7, dia 20 foi semana passada. Só lembrando aqui. Aí só um relato do acontecido entre 50 e 57, já falei para vocês. O nascimento de Paulo, a conversão, em Atos 9, a primeira viagem missionária aos 35 anos, né, no ano de 40, tal, a segunda viagem aos 52 anos e 50. Né? Eu coloquei a terceira? Tem que colocar a terceira aqui. Então, o meu. Viagem missionária, a primeira está aí. 45 a 47, depois ele volta para Antioquia, como eu disse a vocês, fica de 3 a 4 anos, e aí em 50 ele vai para a segunda. Então ele passa um tempo em Antioquia, depois que volta, eles abençoam ele para a primeira viagem missionária, ele volta,
e fica ali como presbítero, como pastor, como profeta, mestre e tal, né? Depois da segunda 50 ele vai com o Silas, né? Dores e lamentos, numa cela fria e escura, corpo ensanguentado pelas mãos que batem no... Ele e Silas na prisão, segunda viagem missionária, né? E a terceira também, de 54 a 58 depois de Cristo, dos 49 aos 53 anos. Depois da terceira, ele fica administrando as igrejas e para e fica ensinando. Eu estou achando bom porque eu vou copiar esse trem aí do Paulo. Até nisso eu vou copiar. Mas com o tempo vocês vão saber direitinho. Né? Vocês vão saber. Jerusalém. Primeira visita por vontade pessoal para ver Pedro e Tiago. Ele fica quantos dias lá? Fala, 15. Lembram? Expliquei já nas aulas anteriores. Por que ele sai de Jerusalém? Os caras, os judeus helenistas, né? Queriam, porque não podia argumentar, teve que sair e vazar e voltar para Antioquia. Certo? Vamos para frente. A segunda visita, por revelação do Espírito Santo, 14 anos depois, lá para 57, 58. Mas, depois do final da primeira viagem, ele dá um check-in em Jerusalém com Barnabé, para discutir esse assunto que nós vamos ver, que é a resolução da carta, e a carta que eles escrevem para os gentios, a partir de Antioquia, que nós vamos ler o trechinho em Atos. Qual é a recomendação que Paulo diz? E também o contexto da segunda visita, de Gálatas 2, 1 a 6, 15 a 21, está tudo aí que eu já falei para vocês. Tá bom. Agora o número 8, Roberto Sérgio. Vamos tirar isso aí e pôr o slide de hoje. Vamos lá. Vamos prestar atenção. Fique tranquilo, porque isso aqui eu estou com 53 anos. Desde os 7, eu vou na igreja. Sou convertido desde os 14. Fui para o seminário dia 20. Saí com 24. Fui ordenado com 24 anos. Estou com 53 anos. E raiz presbiteriana, que estuda mais a Bíblia do que a média. Que sabe um pouco mais de Bíblia do que a média em geral. Presbiteriana. E que você não engana assim fácil não. Mesmo na tradição, nas coisas, quando você estuda na escola, por isso a escola dominical para a sua criança é muito importante. Tudo que ela aprender agora vai ficando na mente. E eu desde pequenininho, eu gostava de estudar, sempre gostei e tal. Aí eu cheguei hoje, que eu estudei tudo na cabeça, mas eu tenho que pesquisar, tenho que ir atrás. Então tudo isso vem natural porque eu estudei. Não é caiu do céu não. Então você tem que estudar para você saber mais coisas e acertar nas datas, nas pessoas, na doutrina, no ensino, no aprendizado. Não cai do céu. Só ouvir aqui na quinta é legal. E você fica, nossa, é muita informação. Mas calma, vai devagarzinho, vai lendo, que devagar as coisas vão entrando no seu coração. E no momento exato, Deus lembra você o que você precisa falar. O Espírito Santo te ajuda. Então assim, mesmo muita informação que você tenha, não fique assim aperreado, assim, puxa vida, é muita coisa, eu nunca vou aprender. Vai aprender, você já está aprendendo. Tudo já está entrando no seu coração. E Deus vai te abençoando aí. Tá? Então, o Espírito Santo, Gálatas 8, data de hoje lá, vamos aprender. Fim da primeira viagem missionária, nós lemos semana passada esse trecho aqui, em Atos 19, 28, em 47 depois de Cristo, não é? Quando ele resolve voltar, chega a Antioquia, relata as coisas, os irmãos se alegram e assim vai. Nós já lemos isso aí. Sugestões da igreja de Jerusalém. Aí, quando termina a primeira viagem missionária, só relembrando devagar agora, em 47, ele volta para onde? Antioquia da Síria. Ele volta para lá. O que acontece? Ele fica lá como pastor. Ele, o Barnabé e todos os outros que haviam colocado a mão em cima da cabeça dele em Atos 13, enviando para a primeira viagem missionária.
Ele volta e fica 3 a 4 anos lá. Mas aí começa a acontecer o seguinte: alguns homens vêm de Jerusalém, sem autorização de Tiago, sem autorização de Pedro, sem autorização dos apóstolos, e começam a ensinar a abobrinha em Antioquia, onde Paulo era pastor. E Barnabé também. Começa a ensinar: olha, vocês têm que guardar sábado, guardar as leis, fazer os rituais. Você tem que viver como judeu, porque senão você não vai ser salvo. Aí Paulo falou: esse trem está estranho demais, não concordo com esse negócio não. Vamos todo mundo para Jerusalém. Vamos ver o que Jerusalém acha disso. É aí que eles voltam a Jerusalém com Barnabé, e aí o Tiago, o Pedro, mandam para Antioquia a Judas e a Silas, com uma carta na mão, com essas resoluções que a gente vai ver aqui em 50 depois de Cristo, ou seja, 3 ou 4 anos depois da primeira viagem missionária. Está entendendo? Sacou aí? Então vamos lá, para frente. Primeiro, conselho a Antioquia. E nós vamos ver Atos depois. É um conselho, é uma sugestão. Mesmo eles colocando os apóstolos, colocando o Espírito Santo e colocando toda a igreja de Jerusalém. Nada é imposto. Tudo que eu ensino vocês, você tem opção de obedecer ou desobedecer. Eu não vou ficar brigando com você, eu só vou te ensinar. O máximo que eu vou fazer é ficar triste com a sua vida. Entendeu? Só o que eu posso fazer. Pastor não tem que resolver problema de ninguém, não. Pastor já tem problema demais para resolver. Fica com os seus, pelo amor de Deus. Deixa eu só te aconselhar qual que é o caminho. Não adianta você me ligar porque você está brigando com sua mulher, ou porque seu marido gastou dinheiro que não devia gastar. Não vai adiantar você me ligar. Vocês podem me chamar para conversar, e eu vou aconselhar. Como eu aconselho, você orar mais, administrar melhor, não fazer dívidas, e assim por diante. Criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Mas eu não posso. Tem atitudes e crianças que ficam na igreja assim, que a gente percebe que o carinha está troncho já, por culpa dos pais. O máximo que eu posso fazer é aconselhar. Se fosse meu filho, eu educaria, como eu estou tentando educar os meus, né? Até hoje. Alguma coisa deu certinho. Então, esse conselho pode passar para você. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, meu filho, o problema não é meu, é seu. Quer administrar bem? Pode pegar conselho. Eu não sou economista, mas eu sou homem de Deus e já tenho uma história nessa área financeira na minha vida. Que deu certo, está dando certo. Deus vai abençoando. Vai, pergunta, eu vou te ajudar. Quer falar sobre igreja? Vou ajudar. Por que é importante na igreja? Vou ajudar. E assim por diante. O máximo que eu posso fazer é isso. Mas eu não posso ir lá, né, e criar seu filho, ou fazer, ou bater. Deus me livre. Não. Posso no máximo aconselhar. Né? Tem gente que finge que ouve, fica olhando para cima assim. Fala, nossa, é mesmo, mas não faz. Não adianta nada. Máximo é isso. Entendeu? Então é conselho, Alissa, para Antioquia. Fala para ela, para Sara, né? Que você pode resolver conselhos, você pode receber conselhos, advice, né? Mas no máximo, ela tem que fazer o que ela gosta da vida. Conselho, entendeu? Como a gente conversa, essas coisas. Né? Faz se quiser, né? Fazer o quê, né? Conselho também aos gentios, porque a partir de Antioquia, a notícia se espalhou que era para os gentios fazerem aquilo que Jerusalém estava aconselhando, sugerindo, através dos apóstolos, do Espírito Santo e da igreja de Jerusalém. Entendeu? Conselho. Está entendendo aí? Está entendendo? Hã? Está aí, né? Aí do conselho você entendeu, né? Então não é graças a Deus. E também, vamos lá. Esse aqui eu errei, né?
Mas vamos lá, porque eu não fiz o trem aqui. Vocês não são. O Espírito Santo, mais os apóstolos, mais a igreja. Vamos agora, Zezé, Atos 15, na minha Bíblia, 22 a 29. Abre aí, por favor. Que é a história, atenção, é a história que eles resolveram, que está de 7 a 14, as resoluções, o que tinha que fazer e tal. Atos 15. Atos 15, 22 a 29. No ano 50. Tá bom? Depois de Cristo. Paralelo com Gálatas 2, 7, 14. Zezé, Atos 15, 22 a 29. Com calma, sem pressa. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Só um minutinho. Então o que? Lê antes que você vai ler. Em Atos 15. Começa a ler Atos 15, 1. Permanece no texto aí e o Zezé vai ler Atos 15, 1. Olha aí, vai, Zezé. 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Pronto, volta lá para o texto agora. Ou seja, os irmãos de Jerusalém, alguns indivíduos, passando o carro na frente dos bois, não perguntando o pastor da igreja, que é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, se podia fazer. Eles pagaram por conta própria a sua viagem, tinham condição de ir, ajuntaram a turminha da panelinha lá e foram lá para Antioquia falar assim: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Foram lá para Antioquia, aí criou aquele rolo. Aí, o que acontece aqui? Pareceu bem a Tiago, ou seja, aos apóstolos, ao Espírito Santo e a toda a igreja, resolveu o problema. Então, se você ler Atos 15 inteiro, você vai ver o rolo que vem antes. Tá bom? Vamos lá. Continua, Zé. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, presta atenção. Judas e Silas foram de Jerusalém, autorizados por Tiago agora, para Antioquia, falar o que eles resolveram. Agora lembra que Paulo e Barnabé estão nessa aí. Vieram a Jerusalém para discutir o assunto. Correto? Pode ir. Escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, A partir desse momento aqui, você pode pôr um parênteses aí, que é a carta. É a carta que eles escreveram. Os irmãos, pode ir. A partir desse momento aí. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia. Ou seja, é um cabeçalho, né, Zezé? Os irmãos, o apóstolo, aos irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia. Isso, então uma carta para Antioquia, Síria e Cilícia, aquela região ali. Vamos lá. Saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Pronto, peraí. Vamos para Gálatas agora. Vocês se lembram quando eu introduzi Gálatas aqui, que Paulo usa a palavra perturbadores? Quem acompanhou desde o início sabe o que eu estou falando agora. Alguns perturbadores estão aí pregando outro evangelho, falando daquilo que não é graça. Eram essas pessoas que vieram sem autorização para os gentios, para Antioquia, falar que tem que circuncidar agora para ser salvo. Então eles estão claros, olha, sem autorização eles fizeram isso. Pode ir, José.
homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Esse é Jesus Paulo e Cristo. Barnabé, né? Paulo e Barnabé está indo, com autorização também, homens que têm exposto a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pode ir. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Opa! Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, peraí. Aí ele fala assim, que a igreja, os apóstolos e o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impormos a vós outros maior regra, maior obrigação, maior lei do que esta. Aí ele vai falar, Natália, o que eles resolveram para os gentios, que não agrediam em nada o Evangelho. Entendeu? Vamos lá. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, peraí, 3 coisas que você vai guardar na sua mente. Primeiro, carne sufocada, coisas sacrificadas a ídolos. Segundo, idolatria primeiro. Segundo, comida anti-higiênica, porque não tinha geladeira na época. E também nos tempos pagãos se fazia aquela orgia misturada com carne, com churrasco, aquela bagunça. Então sai fora desse negócio, que é uma questão higiênica, de ordem, física. E terceiro, o quê? Ora, é fácil a gente falar para os jovens hoje, não tem nem muitos aqui, mas para eles a gente pode até dizer, mas você é do contra. Você não pode manter relação sexual ilícita. Qual que é a relação sexual lícita de acordo com a palavra de Deus? No casamento, está implícito. É só a aula de sexualidade. Se não falar isso, não adiantou nada. Entendeu? Então tem as nossas filhas aí, os nossos filhos. Ora, então Jesus aprovou através do Espírito Santo que essa regra vale. Então quando você for discutir com alguém assim, não, você está por fora, você é retrô, você é quadrado, arcaico, você não cresceu. Não, cresci sim. Agora tem algumas coisas que o Senhor Deus não aprova. Agora, hoje, então Alan, então eu não posso também comer carne sacrificada a ídolos? Ora, carne sufocada de animais, por exemplo, galinha a molho pardo, está dentro da mesma regra? Hoje tem todo tipo de higiene que você pensar, e você faz de todo tipo sem prejudicar e sem fazer orgias e cultos pagãos. Então você tem que ver o tempo, a geografia, interpretação correta. Tem gente que gosta de sangue, igual eu gosto. Sangue de galinha, que minha mãe faz, como desde pequeno. E depois que me converti, aí eu continuo a comer. Aí Milce abomina, detesta. Porque não gosta e porque usa textos como esse fora do contexto. Jesus não falou isso. Você tem que contextualizar a pregação do Evangelho. Agora você vai deixar cabelo comprido porque lá em 1 Coríntios fala que a mulher tem que usar véu. Aí você deixa cabelo comprido, aí a Assembleia de Deus pega isso e faz regra. Aí pega lá no Velho Testamento que não pode usar brinco nem batom porque Moisés mandou tirar todo tipo de enfeite da mulher. Olha o contexto que isso foi dado. Interpreta direito a Bíblia. Vai na história. Deus não é burro não. E nem quer que os filhos dele sejam burros. Você tem que ser inteligente para contextualizar. Agora, contextualizar não é liberar sua filha adolescente, seu filho adolescente, para deitar com qualquer um, porque está namorando. Aí você fica com medo de falar isso dentro da sua casa, porque você afina dos filhos, sendo grandes, pequenos, adolescentes e tal. Você tem que falar, rapaz, está errado, você está pecando, isso é pecado. Você está levando sua filha para o buraco. Tem gente, acho que aqui na vida não, graças a Deus, que ele começa a namorar,
Aí o namorado transfere para dentro de casa. Olha aquela transferência assim? O cara transfere, vai transferindo as coisas. Vai copiando, né? Aperta, copia. Aperta, seleciona, copia. A hora que você vê, tá dentro lá. O quartinho está reservado. Aí tá lá. Aí entra os dois lá no tchaca e tal. E os pais estão lá assim, na janta. Aí chega os dois lá, tudo amarrotado assim e tal. Ai, meu bem, gracinha. Vamos tomar jeito esse trem. Isso é pecado, irmão. Viu? Quem faz isso? Se vocês fazem isso aqui, quem não é casado, isso é pecado. Por exemplo, para todo mundo. Você tem autorização de Deus para possuir a mulher e você possui o homem, você casar com ele. E outra, cuidado, viu? Quando você namora e usa o outro, você pode estar fazendo um negócio com a mulher do outro. Ou com o homem do outro. E a mãe e o pai faz de conta que não sabe? Ah, dá licença. Vai para outro lugar. Aqui não, jacaré. Você tem que falar as coisas. É assim que funciona com Deus. Entendeu? Dentro desse contexto. Foi uma coisa que o Espírito Santo falou, Jerusalém concordou e os apóstolos assinaram embaixo. E é Novo Testamento, não é nem velho. Agora essa conversa fiada do mundo aí que pode, Deus não aprovou. Entendeu? Fica claro para vocês, podem passar essa ideia, porque a vide pensa como a palavra de Deus. Certo? Pode falar, pastor Alan liberal, mas a casa está por fora. Você não conhece o homem, não. Né? Vamos lá. Né? Aí vem aqui. Eles enviam. Terminou o texto aí, Zé? Então vai. Vai na frase. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Pronto. Saúde. Saúde. Vamos lá. Depois disso aqui, então, eles enviam, Jerusalém envia Judas e Silas. Voltou Judas para Jerusalém, ficou Silas em Antioquia. Ele gostou tanto do esquema lá, e de Paulo também, que ele se deu e ficou lá. E depois ele sai. Aí vem o start da segunda viagem missionária de Paulo, com Silas. Vai, Zezé. Atos 15, 36 a 40. Quiser pôr na sua Bíblia aí, início da segunda viagem missionária de Paulo, 50 depois de Cristo, é aqui, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Espera aí, quando a Bíblia fala alguns dias depois e tal, eles permaneceram ali não muitos dias e tal, anos, pode demorar meses. Alguns dias depois dessa resolução de 50 aqui, eles saíram 50 mesmo para a viagem. Mas em 47 é que acabou a primeira viagem. Então foram de 3 a 4 anos essa história e esse ensino. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Isso. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, peraí. Na primeira viagem missionária saem Barnabé, Paulo e João Marcos. Aí João Marcos, quando chega na Panfilha, nós vamos ver depois com calma que ano que foi, onde é Panfilha. Não, eu vou voltar para Antioquia, não estou aguentando a viagem não. Olha os missionários aí, ó. Tá vendo, Abraão? Luciano, Edina está aí hoje? Tá lá, Edina, Miriam, Leandro, Alain, Roberto César, Zezé. Quem mais quer ser missionário? Você está vendo o que acontece? Se você não vai preparar, vocês estão vendo? Você mija no barranco e volta para trás, com desculpa de que orou a Deus. Orou nada. Afinou. Tiagão, também quer ir? Quer? Então você prepara. Porque depois vai dar briga lá na frente. Vai dar rolo. Sabe o que aconteceu, Sirlei? Aí, o que aconteceu? Lê o versículo de novo.
o 39, próximo. Não, esse é anterior. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a filha, não os acompanhando no trabalho. Tá, mas antes, não deu briga aí? É agora. Então vai. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então peraí. Aí deu briga. Essa desavença é briga de quase avançar um no pescoço do outro. Por causa do João Marcos. O Barnabé fazendo uma média e o Paulo falou, não senhor, aqui não vai comigo não. Esse aí pode ficar aí e tal. Tanto é que depois Paulo sai do ministério dele com Silas, que havia vindo de Jerusalém, gostou de Paulo e tal, e Barnabé leva João Marcos para outro lugar. Lá na frente tudo bem, fizeram trabalho, fizeram as pazes, vocês vão ver direitinho, mas nesse momento aqui foi briga de força no escuro. Esse Barnabé aí é o cara junto com o Pedro lá, aceitando a mudança do Pedro lá. É esse mesmo. É esse Barnabé. Ele era assim, não é que ele era meio assim, não, ele era homem de Deus. Tem muita alusão na Bíblia sobre coisa boa de Barnabé, mas não esconde, aí que está o nosso negócio. Você fica, não é uma gracinha, não sei o quê, mas por que você não expõe também naquilo que você melhorar? Aí você fica dizendo esse cooperativismo de igreja. Se o cara é bom numa coisa, fica assim, ai tadinho, não é isso não. Tem coisa que eu preciso melhorar, que você precisa. Então não tem cooperativismo evangélico, cristão. Eu estou com você e não abro, não é assim não, filho. Eu estou com você enquanto você andar na palavra de Deus comigo. Se você deixar de andar, eu não estou com você. Eu, Alan, estou já dizendo para você. Meu amigo Rubens, eu estou com você enquanto você quiser crescer. Aí você pode ter operado o coração, está mais fraco e tal. Eu não vou ter dó de você por causa disso. Eu vou ter dó de você se você te desviar do Evangelho. Aí eu tenho dó de você. Mas até pode ter acontecido, porque esse Barnabé na apoia, poderia ter quebrado esse João Marcos. Claro, mas depois o trem resolveu, foi bom. Mas aqui eu quero enfatizar a briga de Paulo de novo. Paulo era briguento. A hora que desviava do negócio, ele chegava junto. Não tinha nada de ficar assim, não. Aí pode ir, então. Onde você está? Que versículo? 39, parte B. Parte B, vai. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso, ou seja, Barnabé e João Marcos vão para a Grécia e Paulo vai para o outro lado. Nós vamos ver geografia disso depois. Tá certo? Nós vamos ficar aqui, porque já são 9 horas. E semana que vem a gente vai às decisões de Jerusalém aqui. Tá certo? E vai guardando isso aí. Não tenha pressa. Nós temos até a volta de Jesus para estudarmos a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Sem aviso. Vai aprendendo tudo que eu falo aí na palavra de Deus. O que não for palavra de Deus, você joga fora. Se você tiver dúvida se é ou não palavra de Deus, vem falar comigo, que eu corrijo na outra semana. Mas se for palavra de Deus, vai ser cada dia mais assim. Tá bom? Mesmo você tendo operado do coração, estando fraco, vai ser assim. E graças a Deus você está firme, né, Rubão? Nós estamos indo bem. Graças a Deus. Então, vamos pegar nas mãos uns dos outros aí. Vamos lá. Vem pegar na minha mão, minha filha. Você está linda hoje, viu? Parabéns. Glória a Deus. Senhor, ajuda-nos a assimilar e a praticar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.